Olá pessoal, professor Márcio Guidoni, trazendo para vocês hoje uma aula de farmacologia dos anticoncepcionais hormonais. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Se ao assistir essa aula vocês gostarem do vídeo, dê um like também. Então, hoje nós vamos falar sobre a farmacologia dos contraceptivos hormonais. Vamos relembrar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, né, onde vai ser o alvo da ação dos nossos fármacos, né? O sistema reprodutor feminino é formado pelos ovários, onde ocorre a maturação, a produção, o armazenamento dos óvulos. Esses óvulos, eles são captados pelas trompas de Falópio, através das franjas de Falópio, as fímbrias de Falópio, transitam até o terço distal, onde é o local ótimo de fecundação. Caso esses óvulos não sejam fecundados, eles serão atrofiados. Caso ocorra a fecundação, eles migram através das trompas de Falópio até chegar ao endométrio, que vai sendo preparado no decorrer do ciclo menstrual para receber esse óvulo fecundado e assim desenvolver o útero, desenvolver o feto, ok? Então, o aparelho genital feminino, nós vamos basicamente trabalhar com os fármacos anticoncepcionais nesse local de ação dos ovários e na parede do útero. Como que o nosso organismo regula o controle do ciclo menstrual? Através de três estruturas principais que se autorregulam: o hipotálamo, a hipófise anterior e os ovários. O hipotálamo, de forma pulsátil, libera o hormônio gonadotrópico, que vai atuar sobre a hipófise anterior, regulando a liberação de dois hormônios que vão atuar sobre o útero. Um é o hormônio folículo estimulante, que tem a função de maturar, de promover a formação do óvulo e, consequentemente, a produção dos hormônios estrogênicos, e um outro hormônio chamado de hormônio luteinizante, que vai maturar o folículo de Graafi para que ele possa produzir os hormônios, o hormônio progesterona e estrogênio na parte final do ciclo menstrual. Esses hormônios, tanto o FSH quanto o LH, atuam diretamente nos ovários e são responsáveis pela produção dos estrógenos e da progesterona. Tá? Essa regulação na mulher acontece de maneira escalonada. O hipotálamo produz o hormônio gonadotrópico, o hormônio regulador das gonadotropinas, de maneira pulsátil. Ele estimula e influencia a hipófise a liberar, durante o período do ciclo menstrual, o hormônio folículo estimulante, que vai atuar sobre os folículos que envolvem as células foliculares que envolvem o óvulo, estimulando a produção e a maturação e a produção do estrógeno, que vai atuar sobre o útero. Em contrapartida, também, a hipófise produz o hormônio luteinizante, o hormônio LH, que vai atuar sobre os folículos previamente maturados pelo FSH, formando o corpo lúteo, responsável pela produção da progesterona e também do estrógeno na parte final do ciclo menstrual. Esse corpo lúteo vai produzir a progesterona, que tem as funções de estabilização do endométrio e também por realizar o feedback negativo na hipófise. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse mecanismo à frente. O ciclo menstrual normal, em média, é composto por 28 dias, em que os 5 primeiros dias do ciclo a mulher passa sangrando, né, renovando essa parede do endométrio. Esse endométrio, a partir do quinto dia de sangramento, ele passa a se recompor por ação do FSH e dos estrógenos. Um período que compreende entre o 10º e o 16º do dia é o período da ovulação, que normalmente acontece no 14º dia do ciclo. Não acontecendo essa ovulação, o ciclo prossegue até o momento em que a queda abrupta da produção da progesterona, devido à involução do corpo lúteo, faz com que o endométrio seja liberado, seja desprendido, para que ocorra uma nova formação e um novo ciclo menstrual.
Esse esquema aqui mostra o comportamento desses hormônios no decorrer do ciclo menstrual, a partir do dia zero até o 28º dia. A partir do dia zero, né, o período inicial do sangramento, ocorre um aumento da produção do folículo estimulante, que vai justamente selecionar entre alguns oócitos a estimulação das células que envolvem o óvulo. Essas células, elas começam a produzir os estrógenos lentamente, o FSH passa por uma queda lenta e gradativa, enquanto ocorre um aumento gradativo também do LH. Ao maturar esses folículos, essas células que envolvem o óvulo, elas passam a produzir um estrógeno em maior quantidade. Um aumento abrupto da concentração de estrógeno parece estimular um pico de LH e FSH. Esse pico de LH e FSH é o responsável pela ovulação. Muito importante essa informação. O pico de LH e de FSH é o responsável por liberar o óvulo, que vai ser captado pelas fímbrias e levado até o terço distal do ovário para ser fecundado. A partir desse momento, o estrógeno passa por uma queda e começa a produção da progesterona, porque esse folículo de Graafi, ao receber o estímulo abrupto do LH, ele passa se transforma em corpo lúteo, que é um corpo amarelado, repleto de colesterol. O colesterol vai ser o precursor da produção de progesterona. Repare que o estrógeno também é produzido nesse momento, né? O pico de progesterona faz um feedback negativo na hipófise, diminuindo a produção de LH e FSH. Se esse óvulo não for fecundado, o corpo lúteo involui ao corpo albicans, cessando praticamente a produção de progesterona e estrógeno. Essa queda abrupta ao final do ciclo é o estímulo para a queda do endométrio, ou seja, para que ocorra o sangramento do ciclo menstrual. Nesse momento, o FSH, com a queda da progesterona e do estrógeno, o FSH volta a ser produzido e um novo ciclo se inicia. Como que o contraceptivo à base de estrógeno e de progesterona vai atuar? Simplesmente assim, eu vou manter as concentrações de progesterona e de estrógeno elevada. Repara bem, quando essas concentrações de progesterona e de estrógeno ficam elevadas, a concentração de FSH e LH fica em queda. Se isso acontecer em todo o período do ciclo menstrual, eu não vou ter o pico de LH e FSH. Consequentemente, eu não tenho a ovulação, consequentemente, eu não tenho a concepção. Então, o conceito principal dos contraceptivos é manter os níveis de progesterona e de estrógeno elevadamente estável durante todo o ciclo. Repare que no decorrer da aula, eu vou falar que existem contraceptivos que fazem a associação entre o estrógeno e a progesterona. Beleza, são contraceptivos mais eficazes. Mas existem também contraceptivos à base apenas de progesterona. Só a progesterona por si só é responsável por inibir o pico de LH. Perfeito, já é um bom efeito contraceptivo. Então, para que usar o estrógeno? Parece que o estrógeno sensibiliza a hipófise aos efeitos inibitórios da progesterona. Então, seria um efeito sinérgico mais proeminente. Então, é de praxe associar o estrógeno junto com a progesterona. Então, quem é responsável principalmente pelos efeitos contraceptivos dos anticoncepcionais é a progesterona. Ela que inibe o pico de LH, perfeito? Que isso fique muito bem claro. Ao usar o estrógeno junto, a gente sensibiliza mais a hipófise, consequentemente, você tem um efeito sinérgico potencializado, uma garantia de que essa associação vai realmente inibir a ovulação. Tudo bem? Então aqui tem mais um esqueminha bacana, mostrando o folículo primário sofrendo o estímulo do FSH, maturando em folículo de Graafi, o pico de LH ocorre a ovulação, esse folículo de Graafi, pela ação do LH,
matura corpo lúteo ou corpo amarelo, que passa a produzir altas concentrações de progesterona, que tem um efeito inibitório na hipófise. Se esse óvulo não for fecundado, o corpo amarelo ou corpo lúteo se degenera, evoluindo a corpo ómix, consequentemente ocorre a perda da parede do endométrio, né, renovando o ciclo menstrual. Repara aqui esse esqueminha que mostra justamente o que acontece dentro do corpo lúteo. Ó. Rico em colesterol, o colesterol sofre a ação de algumas enzimas produzindo a progesterona. A progesterona também pode ser sofrer ação de outras enzimas produzindo o estradiol. Então, o corpo lúteo ele é responsável tanto pela produção da progesterona quanto pela produção do estradiol na segunda metade do ciclo menstrual, ok? Olha esse resumo que legal. Após a menstruação, a hipófise é estimulada a secretar o FSH e o LH, que promove o crescimento dos folículos ovarianos, que aumenta a produção do estrógeno. Num primeiro momento, função de inibição do LH e do FSH, e um aumento abrupto do estrógeno promove a liberação de um pico de LH e FSH, que estimula a ovulação. A partir da ovulação, o folículo de Graafi evolui e desenvolve o corpo lúteo, responsável pela produção e secreção de progesterona e estrógeno, que tem função inibitória da produção do FSH e LH. Ao regredir o corpo lúteo ao corpo albicans, ocorre uma diminuição abrupta da progesterona e o estrógeno, vem a menstruação e um novo ciclo se inicia. Ok? Então, agora nós vamos ver quais são as principais funções do estrógeno e da progesterona, responsáveis aqui, os seus representantes, o estradiol e a progesterona. Né? Conceito da contracepção hormonal, então, contraceptivos de ação combinada entre o estrógeno e a progesterona, resulta da associação desses dois hormônios com a ação supressora da onda do hormônio luteinizante e, portanto, impedem a ovulação. O conceito é bem simples. Tá? Quais são as funções, então, dos estrógenos no organismo feminino? Produzidas pelas células do folículo em desenvolvimento, determina as características sexuais secundárias femininas, depósito de gordura na região da mama e dos quadris, voz fina, o desenvolvimento dos órgãos dos genitais femininos, promove o impulso sexual, tem ação proliferativa no endométrio, é justamente nesse período inicial do ciclo que o endométrio passa a se proliferar. Também sensibiliza o hipotálamo e a hipófise aos efeitos inibitórios da progesterona. Tá? Isso é muito importante. Minimiza também sangramentos anormais entre períodos menstruais, os famosos escapes. A presença do estrógeno diminui bem essa função dos escapes. Nós vamos ver que pílulas à base apenas dos estrógenos podem promover esses escapes durante os ciclos. Já a progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo, ou seja, o corpo amarelo, posteriormente pela placenta, né, a partir do quarto mês de gravidez. Determina as modificações no endométrio na segunda metade do ciclo menstrual. Produz alterações secretórias no útero, isso também faz parte dos seus efeitos contraceptivos. A progesterona aumenta muito a secreção de substâncias no útero, que impede o trânsito dos espermatozoides. É considerada também um dos seus efeitos contraceptivos. Exerce retroalimentação negativa, ou seja, um feedback negativo que suprime a liberação do LH, consequentemente inibindo a ovulação. Tá aí os seus dois efeitos contraceptivos aqui responsáveis da progesterona. Outros métodos contraceptivos podem ser utilizados. Os considerados com baixa taxa de sucesso estão entre eles a tabelinha, o coito interrompido, os agentes espermicidas à base de nonoxinol, né, que tem a função de eliminar os espermatozoides, mas todos eles têm uma baixa taxa de sucesso.
Já os contraceptivos com alta taxa de sucesso, acima de 99%, nós temos um implante, né, um implante hormonal, feito intradérmico, a vasectomia nos homens e a introdução do DIU Mirena ou DIU de cobre, e nas mulheres a ligadura de trompa uterina. Os contraceptivos com aceitável taxa de sucesso, desde que usado corretamente, nós temos a camisinha feminina no diafragma, as esponjas nulíparas, né, e a pílula do dia seguinte. Já os contraceptivos com elevada taxa de sucesso, e esse é o objetivo da nossa aula, estão os anticoncepcionais injetáveis de longa duração, que formam um depósito na musculatura estriada esquelética, 99% de taxa de eficácia, as pílulas anticoncepcionais orais combinadas, os adesivos transdérmicos e os anéis vaginais. Então, o mecanismo de ação das pílulas contraceptivas, nós já vimos, é bastante simples. Eles mantêm, ó, os níveis elevados de progesterona e estrógenos sintéticos durante parte do período, justamente aonde ocorre a produção do pico de LH. Como não ocorre o pico de LH, não ocorre a ovulação, não ocorre então a fecundação. Então, a parte de controle ela é muito simples, certo? Quais são então esses hormônios sintéticos? Os estrógenos, nós temos alguns tipos, né? Os estrógenos naturais, nós temos o estradiol, o estriol e os estrógenos conjugados, enquanto que os estrógenos sintéticos, nós podemos destacar o etinilestradiol, o mestranol e dietilestibestrol. O mais conhecido e o mais usado em 90% dos casos é o etinilestradiol, o hormônio estrogênico via oral. É um éster em que no fígado o fígado libera esse radical etinil, ficando o estradiol bioidêntico. Ó, tá vendo aqui, ó, o etinil estradiol, a estrutura do etinil estradiol é um éster ligado aqui à estrutura do estradiol. No fígado ele sofre ação das enzimas hepáticas, esse radical ele é eliminado, ficando aqui o hormônio bioidêntico. Ok? Quais são as principais reações adversas provocadas pelos estrógenos sintéticos? Uma sensibilidade aumentada nas mamas, náuseas e vômitos, retenção de sódio e água, resultando em edema, ok? Indutor hepático, ou seja, aumenta a síntese de proteínas. Isso interfere nos fatores de coagulação, elevando o risco de tromboembolismo. Aquela premissa de que os contraceptivos podem causar trombose é verdadeira, principalmente por conta do estrógeno. O estrógeno, ele é um indutor hepático. Ele aumenta a síntese de proteínas e os fatores da coagulação, fator 10, fator 8, fator 5, eles são produzidos pelo fígado. Se o fígado aumenta linearmente a produção de proteínas, inclusive dos fatores de coagulação, obviamente que aumenta o risco de coagulação excessiva provocado pela indução hepática do estrógeno. Então, muito cuidado e cautela com mulheres que tenham já uma predisposição à formação de trombos. O estrógeno é contraindicado. O que se usa nessas situações? Contraceptivos apenas à base de progestinas. Tumores de mama também é contraindicado, aumento da libido em mulheres e diminuição da libido em homens. Tá? As possíveis interações medicamentosas. Os estrógenos reduzem os efeitos dos anticoagulantes orais. É óbvio, eles são indutores hepáticos de proteínas de coagulação, então precisa fazer um ajuste nas pessoas que fazem tratamento com varfarina, por exemplo. Aumentam também reações tóxicas dos antidepressivos tricíclicos, podem causar amenorreia em pessoas que usam bromocriptina, podem também aumentar a absorção de cálcio, inibe a biotransformação da ciclosporina, aumenta a secreção do colesterol biliar. Isso é uma interação positiva porque pode melhorar o perfil do colesterol circulante nas mulheres, podem aumentar a necessidade de insulina em pacientes diabéticos, antibióticos de amplo
espectro afetam profundamente a flora bacteriana intestinal, podem influir na sua absorção. Nós vimos lá que o etinil-estradiol, ele é clivado liberando o estrógeno, né, o estrógeno bioidêntico. Só que esse estrógeno no fígado, ele sofre conjugação com o ácido glicurônico e é eliminado na bile. A flora bacteriana, ela cliva essa ligação, ela quebra essa ligação do ácido glicurônico com o estrógeno e o estrógeno é novamente reabsorvido. Pacientes que fazem uso de antibióticos que eliminam a flora bacteriana, essa flora bacteriana intestinal não vai mais romper essa ligação e esse produto estrógeno ácido glicurônico vai ser eliminado nas fezes, diminuindo a reabsorção do estrógeno, consequentemente diminuindo a sua eficácia. Então, muito cuidado em mulheres que fazem uso de contraceptivos orais e fazem uso concomitante com anticoncepcionais. Eles diminuem a efetividade dos contraceptivos. Outros indutores hepáticos também podem diminuir a sua eficácia. Qual é a contraindicação dos estrógenos sintéticos? A sua hipersensibilidade, gravidez e lactação. Crianças e adolescentes, mulheres em lactação só podem utilizar os contraceptivos à base de progestina, ok? Câncer de mama, sangramento vaginal não diagnosticado, neoplasia estrógeno dependente, tromboflebite ativa. Quais são as precauções para o uso dos contraceptivos orais? Importante, a vigilância estreita de todas as mulheres que usam os estrógenos, portanto, é necessário o acompanhamento médico durante toda a utilização. Podem aumentar o risco de câncer de endométrio em mulheres, aumentam o risco de doenças da vesícula biliar, podem causar câncer de mama em homens. Também podem acelerar o fechamento das epífises ósseas, por isso é contraindicado em adolescentes, né? É contraindicado para adolescentes até os 16, 17 anos para não prejudicar o crescimento dessas meninas. Podem provocar retenção de fluido, você viu lá que a estrutura química molecular é muito semelhante dos glicocorticoides, então pode ocorrer retenção de fluidos, né? E pode provocar a formação de tromboembolia, certo? Voltando agora para os progestogênicos, eles podem ser derivados da 19-nortestosterona, e nós temos os exemplos aqui, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, entre outros. Podem ser derivados também da 17-alfa-hidroxiprogesterona, como acetato de ciproterona, medroxiprogesterona, entre outros, e eles podem ser derivados também da espironolactona, como é o caso da drospirenona. Lembrando que esses caras, essa classe dos derivados progestogênicos, são os responsáveis pelos principais efeitos contraceptivos. E a estrutura química de cada um deles vai ser responsável por seus efeitos colaterais e os seus efeitos benéficos, por exemplo, no ciclo menstrual. Certo? Quais são as principais contraindicações? Hipersensibilidade, aborto incompleto, câncer de mama, doença ou disfunção hepática, suspeita de gravidez e hemorragia vaginal. As principais precauções podem dispor o paciente a sangramentos gengivais, podem acarretar retenção de fluidos, ou seja, inchaço e edema. A administração contínua pode alterar o padrão menstrual. Devem ser tomados na mesma hora todos os dias do ano, quando usado isoladamente. Isso é um detalhe super importante, devido ao seu extenso metabolismo hepático, a dose tem que ser tomada sempre na mesma hora para manter os níveis estáveis de concentração no sangue. Levar também em consideração o risco-benefício em paciente asmático, com cefaleias, depressão mental, diabetes mellitus do tipo 2, disfunção renal, distúrbio tromboembólicos, epilepsia gravidez, hiperlipidemias e hipertensão arterial sistêmica. Aqui é uma tabelinha
né, com os principais progestogênicos, tá? Aqui vai ficar apenas a título de informação, isso já vem pré-determinado na embalagem dos medicamentos, ok? As classificações também, apenas a título de curiosidade, os fármacos de primeira, segunda e terceira geração, na verdade eles estão relacionados mais à dose do estrógeno, os de primeira gerações as doses eram maiores do que 50 microgramas, enquanto que nos de terceira geração a dose do estrógeno é considerado menor do que 30 microgramas. Por quê? Porque o estrógeno em si, ele não tem um efeito muito positivo como contraceptivo. Ele é apenas um sensibilizante para a ação do progestogênico. Então, quanto maior a dose do estrógeno, maior os seus efeitos colaterais. Então, o que a indústria viu? Que eu preciso reduzir a dose ao mínimo suficiente para sensibilizar o hipotálamo para que o progestógeno faça o seu efeito com o mínimo de efeito colateral. Então, dá-se preferência aos anticoncepcionais de terceira geração devido à sua baixa carga de estrógeno, ok? E olha que legal, olha como que foi se reduzindo a concentração também dos progestágenos, devido à sua eficiência. No início do uso dos contraceptivos, chegava-se a quase 1.000 microgramas, enquanto que hoje você tem efeitos benéficos e eficazes com baixíssimas doses. Isso é muito bom para a paciente, porque reduz demais os seus efeitos colaterais, seus efeitos adversos. Essa tabelinha aqui é interessante porque faz um comparativo com a atividade biológica dos derivados progestogênicos. E eu vou chamar a atenção principalmente para o efeito da progesterona natural. Ela tem um efeito positivo progestogênico e um efeito positivo antiestrogênico. Perfeito, é isso que nós queremos, tá? Ela tem um efeito negativo estrogênico e um efeito negativo androgênico. Isso também é muito importante. Nós não precisamos de um efeito androgênico virilizante nas mulheres que fazem uso dos contraceptivos, tá? Possui um efeito antiandrogênico moderado, possui um efeito glicocorticoide acentuado, então isso também não é interessante, porque o efeito glicocorticoide aumenta a retenção de sódio e, consequentemente, retenção de líquido. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, para o acetato de ciproterona, né, que ele tem um efeito antiandrogênico acentuado. Tanto que ele é muito utilizado em mulheres que fazem uso de anabolizantes sintéticos, aquelas que desenvolvem acne, ou as mulheres que naturalmente têm um nível de testosterona elevado, apresentam hirsutismo, ou seja, crescimento de pelo na face, e acne espontânea. O uso da ciproterona ajuda muito a inibir esses efeitos, então melhora a qualidade visual da pele. Chama a atenção também para esse daqui, ó, drospirenona, que é considerado hoje um medicamento de referência no tratamento contraceptivo oral. É o que apresenta os menores efeitos colaterais. Ó. Ele tem um efeito progestogênico positivo e antiandrogênico estrogênico positivo, apresenta um efeito antiandrogênico que eu quero e praticamente nenhum efeito glicocorticoide. E um efeito positivo antimineralocorticoide. Então, de todos os disponíveis no mercado, a drospirenona, né, um derivado da espironolactona, é o que apresenta o efeito mais positivo, ou seja, menos efeito colateral disponível no mercado. Ok? Outros efeitos não contraceptivos, mas que são efeitos positivos, que têm benefícios para as mulheres. Por exemplo, reduz as dismenorreias, reduz o volume menstrual, né, uma menorragia, isso é bom para as mulheres. Melhora a síndrome pré-menstrual, melhora casos de endometriose, melhora o hiperandrogenismo, por exemplo, que eu acabei de citar, acne e surtismo, né, como é o exemplo da ciproterona. Reduz risco de câncer de ovário, reduz risco de câncer de endométrio. Alguns benefícios que ainda necessitam maiores comprovações. Por exemplo, a prevenção do aparecimento de mioma, de doença benigna de mama, previne câncer do colo e benefícios para a massa óssea, principalmente os benefícios dos estrógenos. Isso ainda precisa de comprovação. Outra tabelinha apenas informativa que traz para vocês aqui, ó, a concentração de cada um dos principais, né, anticoncepcionais disponíveis. Olha que o Yasmin hoje, que é um dos mais utilizados, ele apresenta uma baixíssima concentração de estrógeno, 30 microgramas de estrógeno, enquanto ele apresenta como progestágeno a drospirenona, né, que é o que apresenta um menor efeito colateral. Por isso que ele tem um preço mais elevado, né, é um fármaco mais moderno.
materno, de preferência, hoje é um dos mais utilizados, ok? Então, exemplo de como tomar os contraceptivos. Ó, vai aqui um modo de usar clássico. Primeiro, comece a tomar sempre no primeiro dia da menstruação. Segundo, tome uma pílula por dia até terminar a cartela. As cartelas podem ser de 21 a 28 dias. O que é a diferença de 21 para 28? Aquela mulher que, ao parar, na hora de retomar, ela esquece de tomar no início do ciclo. Então, o que a indústria faz? Ela coloca 21 comprimidos com os hormônios e 7 comprimidos placebo, ou seja, não tem nenhum medicamento, justamente para a mulher poder menstruar. Mas como ela tem sempre aquela obrigação de tomar o comprimido no mesmo dia, o índice de esquecimento é muito menor. Então pode vir, vocês podem encontrar cartelas com 28 comprimidos também. Se você tomar 21 comprimidos, ao terminar, descanse uma semana, ou seja, 7 dias, antes de começar a próxima cartela. Se você usa as cartelas com 28 pílulas, não precisará parar. Tomar continuamente usando uma nova caixa a cada 28 dias. Tente tomar a pílula sempre no mesmo horário, porque as concentrações são extremamente baixas e o metabolismo hepático é intenso. Então, se você toma um comprimido às 7 da manhã e você passa no outro dia, ao invés de tomar às 7 da manhã, você toma às 7 horas da noite, esse intervalo de tempo já é suficiente para baixar os níveis hormonais, caso ocorra no período fértil, ocorrer o pico de LH. Então, isso é uma cautela orientativa muito importante. Se você esquecer de tomar o comprimido e lembrar antes de 12 horas, tome a esquecida nesse momento e a seguinte na hora habitual. Isso é super importante também. Nunca tome a pílula ao mesmo tempo que outro medicamento, tá? Justamente por conta desse extenso metabolismo. Se esse outro medicamento for um indutor hepático, pronto, você inibe a eficácia da pílula. Aqui são um exemplo de pílulas anticoncepcionais, por exemplo, monofásico, em que a concentração dos hormônios permanece constante em todo o ciclo, né? Os bifásicos, em que em algum momento do ciclo, principalmente no período fértil, nós temos uma elevação do progestágeno, e aqui o trifásico também, e os combifásicos mais ou menos no mesmo sentido, apenas para aumentar a eficácia. Nas mulheres grávidas, perdão, em lactação, que precisam amamentar, que estão amamentando e precisam e têm relação sexual e precisam tomar os contraceptivos, existem as mini pílulas, que são os contraceptivos à base apenas de progestogênico, com baixíssimas doses, cerca de 1/10 da dose tradicional. Eles não inibem a ovulação, porém, essa concentração de progestágeno já é suficiente para poder aumentar a secreção de fluidos, consequentemente diminuir a motilidade dos contraceptivos, dos espermatozoides, perdão. Então elas apresentam uma boa eficácia, só que eles têm um detalhe importantíssimo. Por ser doses extremamente pequenas, nunca pode ser esquecido e tem que ser tomada sempre no mesmo horário, ok? Anticoncepção de emergência, as pílulas do dia seguinte. O método IUPSI, que é a mulher tomar 4 comprimidos de etilenoestradiol de 50 microgramas e 4 comprimidos de levonorgestrel de 250 microgramas de uma vez, né? Ou perfazendo uma dose total de 8 comprimidos após o ato sexual. Essa metodologia previne a contracepção justamente por elevar a secreção de fluidos no útero e também prevenir o pico de LH. O mais conhecido hoje em dia é uma alta concentração de levonorgestrel, né, conhecido como a pílula do dia seguinte, né? Vem em formato de 2 comprimidos e o modo correto de usar é aqui. Teve a relação sexual, na primeira 6 horas tomar um comprimido, 12 horas depois o segundo. Caso esse método não seja utilizado, pode-se utilizar nas primeiras 18 horas tomar um comprimido e após 12 horas tomar outro comprimido. A eficácia passa a ser de 95%.
Se por acaso o primeiro comprimido for tomado a 42 horas após e o segundo 54 horas após, essa eficácia cai para 85%. Se for tomado em 66 horas após o ato e 78 horas, cai para 50% a eficácia. Após 3 dias, a eficácia é zero, tá? Isso é um detalhe. Outra coisa, tanto faz tomar um comprimido e 12 horas depois tomar o outro comprimido ou tomar os dois comprimidos juntos, tá? Existem já estudos que a eficácia é a mesma, então fica a critério do paciente. Os contraceptivos injetáveis, né, eles podem conter estrógeno e progestágeno, ou seja, combinado ou apenas os progestágenos, ok? Eles são aplicados no músculo, geralmente no músculo do glúteo, o glúteo máximo, um músculo grande, eles são à base de óleo, então justamente para poder formar um depósito e ser liberado lentamente na corrente sanguínea, tá? Podem ser do tipo mensal ou do tipo trimestral, como é o caso da Depo-Provera. Nós temos também os contraceptivos do tipo adesivos transdérmicos, também podem ser à base de estrógeno e progestágenos, tá? Eles são colocados semanalmente, um adesivo desse por semana, então o ciclo tem 4 semanas. Na primeira, segunda e terceira semana você usa o adesivo, na última semana você não usa o adesivo e menstrua normalmente. Tem alta eficiência, alta eficácia, porque esses hormônios são altamente lipossolúveis, então tem alta absorção pela pele. Um detalhe importante, é contraindicado para mulheres acima de 80 quilos, pelo fato do teor de gordura ser muito grande e essa gordura reter esses hormônios e não deixá-los biodisponíveis, ok? Então, muito cuidado para mulheres obesas, o adesivo transdérmico é contraindicado. O DIU hormonal, né, é um DIU, um dispositivo intrauterino normal, que libera aqui o progestágeno, também com alta eficiência, deve ser introduzido no consultório por um médico responsável, ok? O implante dérmico também, conhecido como Implanon, tem efeito durante 3 meses, ele fica liberando lentamente os hormônios. Normalmente é a base apenas de progestágeno. Ok? Aqui eu trago uma tabela comparativa entre os métodos contraceptivos, né? Tipo pílula, tipo implante, tipo dispositivo intrauterino e a contracepção injetável. Quem quiser depois pode printar essa tela e observar essas informações. Eu aqui não vou falar porque pode ficar muito cansativo. Chegamos ao final da nossa aula. Aqui estão os meus contatos, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal e se você gostou do vídeo, comenta aí, dá um like.